todo cinéfilo sabe que o Fritz Lang dirigiu Metrópolis. Verdade. Agora, pouca gente sabe, eu não sabia, por exemplo, que até a Von Harburg, acredito que seja assim, não só escreveu o livro, mas escreveu o roteiro do filme também. Por que você acha que aconteceu isso? Exatamente, olha, eu como estudante de cinema, né, fui aluna de escola de cinema e a gente estuda muito pouco sobre as mulheres em geral. Quando me convidaram para fazer o prefácio do Metrópolis, do livro, achei que era um caso desse. Eu falei, olha, mais uma mulher que foi invisibilizada por um homem que, de fato, era um homem muito talentoso, muito forte. Até comecei a escrever o prefácio nesses termos, assim, comecei a pegar exemplos de mulheres que tinham ficado apagadas na história. E quando eu fui ver, na verdade, a gente é um pouco mais complexo do que isso. Eu me dei conta, primeiro, que tinha muito pouco texto sobre ela, muito pouca coisa escrita sobre ela, sobretudo em português, assim, os textos que eu tive acesso, assim. Procurei coisas em inglês, né, coisa aqui e ali que eu fui captando. A própria editora também tinha feito uma pesquisa e eu me debrucei sobre esses textos. E aí eu vi que talvez esse fato dela ter sido um pouco deixada de lado na história, tem a ver com o fato dela ter sido uma pessoa que se ligou ao Partido Nazista na época da guerra. Ela começou fazendo roteiros para pequenos filmes alemães e tal, até que, finalmente, houve um grande encontro com o Fritz Lang. Eu abro o prefácio falando de uma frase dela que era um pouco isso. Ela fala assim, nós somos casados por 11 anos, porque por 10 anos a gente não teve tempo de se divorciar. Quando o nazismo começa a ascender na Europa, antes até da eleição do Hitler, né, a Thea começa a demonstrar uma coisa que já estava nela desde sempre, que era uma espécie de um nacionalismo muito fervoroso. Aí quando Hitler é eleito, o Goebbels procura o Fritz Lang e a Thea, porque o Hitler gostava muito do Metrópolis, achava que era o maior, um grande filme, tinha várias interpretações de que, na verdade, era um filme que fazia apologia ao autoritarismo, ao messianismo, um monte de coisas. E que uma interpretação que ele deu, né, não quer dizer que seja isso que está no filme, e teria chamado o casal para fazer propaganda para o Hitler. Ao que a Thea teria aderido de cara, e o Fritz Lang aí teria se recusado e fugido para Paris. É complicado, essa mulher merece ser jogada para debaixo, né, do tapete, ou sei lá, ser escondida, porque uma mulher super talentosa, porque ela teve, enfim, essa vida política abjeta, que de fato é. Uma coisa interessante é isso, assim, que este livro foi escrito depois do filme. Tem várias coisas no livro que diferem do filme, que são mais a visão da Thea, que é uma coisa um pouco religiosa, que não tem no filme. E esse conservadorismo que a gente fala dela também está um pouco mais acentuado no livro, porque o livro não teve, digamos assim, a interferência do Fritz Lang. Qual a importância, então, desse filme? Na época que ele foi feito, ele foi o filme mais caro já feito. Então, o Fritz Lang foi uma espécie de James Cameron da época dele. 17 meses? Isso, 17 meses de filmagem. E um dinheiro que depois, eu não sei, alguém fez essa conta, seria uma espécie de Avatar 3, não sei, assim, o custo foi um custo muito, muito alto. Mas você assistindo ao filme, você entende, assim, os cenários são grandiosos, a quantidade de figurantes, você não tinha CGI na época, que é a imagem gerada por computador, então você tinha que fazer tudo lá. A tecnologia era outra, imagina, era cinema mudo, preto e branco. Era outro mundo. Mas a gente vendo é exuberante. Como o que filme. conseguiram filmar aquilo? Não sei.